Olha o fim de semana aí, São Salvador, tudo bem? Tranquilo, tudo bem. Tamo aí, firme e forte, e você em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver assistindo, né? Beleza, obrigado pela audiência. Estamos aí mais uma vez falando muito sobre futebol mineiro, né, Som? Futebol Mineiro e outras cocitas, mas... Em outros trambiques, eu queria até falar uma coisa parte, aqui. né? Eu acho que muito do que acontece com o futebol brasileiro passa pela hipocrisia e nós, às vezes, até nos deixamos levar por ela. Quando a gente fica tentando justificar certos erros de arbitragem num determinado momento, desde o campeonato estadual, quando o time grande é favorecido contra o pequeno, e aí, mas é assim mesmo e tal. Aí quando chega numa Libertadores, o São Paulo é beneficiado aqui em Minas Gerais pela arbitragem, que deixa de marcar pênalti a favor do Atlético, por exemplo, e aí a coisa é assim diluída, né? Não, São Paulo classificou, que maravilha, e pô. Quando é contra o São Paulo, parece que nós vamos ter uma carreata hoje lá em São Paulo, a mídia parece que vai pra rua para protestar, vai ter o fora erro de pênalti, erro de marcação de pênalti, porque virou uma coisa absurda. Ou essa hipocrisia acaba e a gente percebe o seguinte, que o futebol brasileiro precisa melhorar. Nós estamos com equipes que têm jogadores de futebol e enfrentando, isso é para o futebol argentino também, enfrentando equipes que têm atletas. O jogador brasileiro não quer ser atleta. É um mimimi danado, é departamento médico demais, é muito enfeite e os caras não estão encarando com o profissionalismo que precisa. Isso desde as categorias de base, uma máscara tremenda. Algumas exceções, claro, mas o futebol brasileiro precisa acordar para isso. Nosso futebol brasileiro está achando que está lotado de craque. Então vem um time lá da Venezuela, do Equador, da Bolívia, sei lá de onde, os caras entram em campo para quê? Para praticar um esporte como atletas. E ontem eu vi isso. O Boca ontem passou por isso. O São Paulo passou por isso. O Boca tentou jogar com aquela coisa de mística, de camisa, e levou um passeio dentro de casa. Então, senhores da mídia, façam o quadro também, quando incluíram aquele negócio lá que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, por favor, coloquem também quando ele foi beneficiado. E façam isso também com o Corinthians, com o Palmeiras, né? Olha só, por falar em hipocrisia, só, você quer uma coisa pior do que a CBF vai lá no Corinthians e convida o Tite da forma como convidou. O presidente do Corinthians dá uma entrevista, fala que está pé da vida, que não sei o quê, desce o pau em todo mundo. E no dia seguinte, o que ele faz? Ele vai lá no Grêmio para tentar tirar o Roger Machado de lá da mesma forma que a CBF fez com ele. Olha que legal! E homenageou o Tite, que aceitou ir para a CBF. Qual seria do Tite? Peraí, vocês já conversaram com o presidente do Corinthians? Ah, sim, Isso é outra também. Ou seja, a coisa vai toda para um caminho. Agora, que nós estamos num país em que o comando do futebol não pode sair do país para não poder parar no Chilindró. Pode nem na padaria direito. E aí nós vamos ficar discutindo. Agora vamos ver. Aí tem a Olimpíada que é aqui dentro. Falar talvez aqui ele possa sair de casa para ver o jogo, né? Falar em Olimpíada, só enquanto o Brasil está muito preocupado aí, convocando Neymar, não sei o quê, tentando montar uma seleção, a Alemanha divulgou a lista dos relacionados aí para a Olimpíada. Tem um jogador campeão mundial, que era o zagueiro reserva, jogador do Borussia Dortmund, que ninguém nem conhece. Ou seja, isso mostra o tanto que a Alemanha está preocupada. Mas a Alemanha já está preparando uma próxima geração. A questão da Alemanha é outra história, não é Olimpíada, não. E nós aqui? Mas voltando para cá, né, só puxando aqui para o nosso quintal, né? Saindo do escândalo que é esse negócio de arbitragem, né, que é o escândalo. Temos jogos aqui, temos jogos dos times mineiros no domingo e na segunda, né? No domingo de manhã, o América contra o Santa Cruz no Independência. Será que o América agora vai contra o Santa Cruz? Está caindo pelas tabelas, não é possível, né? Mas um cai pelas tabelas de um lado, outro cai pelo outro. Um está caindo pela tabela, o outro está embaixo da tabela. Então vamos ver. Agora que o América precisa mudar a mentalidade e dizer, olha, nós não temos categoria? Não temos. O futebol não é refinado? Não. Mas a gente tem vontade, a gente vai lutar. Isso que o América precisa. Pelo menos lutar, né? Pelo menos mostrar vontade, garra, para tentar sair dessa situação vergonhosa que o América está. De tarde, o Cruzeiro, lá em Fluminense. Cruzeiro e Fluminense, lá no Rio de Janeiro, Fluminense e Cruzeiro, né? Provavelmente com a estreia do Ábila
O Sobis deve ser mantido como titular, aliás, o Sobis veio para ser titular, né? O lateral esquerdo Edmar também, e o Ábila deve estrear também. Inclusive deve ter Ábila, Sobis e William no ataque, será? Tomara que dê certo, mas é bom a gente lembrar que as pessoas estão estreando, que já tem gente cobrando um futebol refinado, entrosado. É bom ir com calma. Mas é um jogo em que o Cruzeiro, me parece, ter uma condição melhor do que a do Fluminense. O Fluminense depois, impressionante, o Fred saiu, o Fluminense... Desandou o negócio lá. Vai, Vamos ver se o Fluminense, né? Mas no caso do Atlético, na segunda-feira, contra o Coritiba, no Independência. Aí é o seguinte, com reserva, com Júnior, com dente de leite, o Atlético precisa de um bom resultado. Ponto. A turma tem que correr mais, tem que jogar mais. Não é nem questão de jogar bonito, né? Isso é vencer, né? Vencer, tem que fazer. Tanto vamos colocar assim, os 3 times mineiros no Campeonato Brasileiro, na Série A, precisam mais do que jogar bonito, precisam vencer nesse momento. O América para sair lá de baixo, o Cruzeiro para subir um pouquinho e se afastar da zona de rebaixamento. E o Atlético para continuar brigando lá para cima. Esses times nossos para assistir aí os jogos do Del Valle. Ah, sim. Do Atlético Nacional da Colômbia. Né? Então é só assistir, ver como é que é. Aprende rápido. Eles jogam, O pessoal que não conhece esses times, procure conhecer, porque você vai ver o que é atualmente jogar bola na América aqui. É isso. É isso. Bom final de semana para todo mundo. Para nós todos, se Deus quiser. E semana que vem estamos aí de volta falando muito mais sobre futebol mineiro principalmente. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço.